Bom, pessoal, falei para vocês lá na primeira aula de CSS que a gente tem basicamente seletores, propriedades e valores para construir todo e qualquer tipo de CSS. Toda a estrutura do CSS é baseada nisso. Na última aula a gente falou de seletores e agora chega a hora da gente começar a falar de propriedades e valores. A gente vai fazer várias aulas sobre propriedades porque tem vários tipos de propriedades, né? Eu vou passar pelos mais comuns. A lista é muito grande, tá? De propriedades que você pode ter no CSS. Então eu vou recomendar para você sempre a consulta ao W3 Schools, onde você tem realmente toda a lista completa aqui de propriedades e de valores, tá? Mas eu vou passar com você aqui as principais, as mais utilizadas, tá? Dentro da construção de sistemas e de sites, de aplicativos. A primeira são cores, tá? A gente utiliza cor em várias situações dentro do CSS. E a gente tem algumas formas de construir cores, tá? A gente tem algumas maneiras de construir cores dentro do CSS. A primeira delas são as cores em inglês, tá? O próprio CSS ele já traz uma lista de cores muito grandes, tá? Eu vou deixar esse link lá na aula. Ele tem uma lista de cores bem grande, são 140 cores, que você pode chamar pelo nome, diretamente pelo nome. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou pegar aqui, ó, Yellow Green. E vamos lá naquele nosso CSS de Playground que a gente tem utilizado. Vou pegar aqui, vou mudar aqui no campo e-mail, dizer que o background color dele é o Yellow Green, que é um amarelo esverdeado. Tradução literal novamente, Yellow Green. Então eu tenho aqui o background Yellow Green. Bom, essa é uma das formas de você utilizar cores. Você tem uma tabela completa na documentação e você pode chamar as cores, né, através do nome. A próxima forma de você chamar cores é por hexadecimal. Hexadecimal são esses códigos que estão aqui embaixo. Ó. Blue é o 0000FF. Vamos pegar o exemplo do Yellow Green que a gente acabou de usar. 9ACD32. 9ACD32. Vamos alterar lá no nosso código. Troco aqui Yellow Green por 9ACD32. Vamos lá no Chrome e você vai ver que não vai mudar absolutamente nada, porque 9ACD32 é a mesmíssima coisa que Yellow Green, tá? É a mesma coisa que Yellow Green. Tem algumas cores que você começa a usar com o tempo e você passa a decorar, porque são cores que se repetem demais, como o preto, que é 0000, como o branco, que é FFFF, mas de maneira geral, você tem várias ferramentas aí para você identificar quais são as cores em hexadecimal, tá? Se você for aqui no Google, e eu vou junto com vocês, vamos lá, hexadecimal colors, color picker, vamos ver o que a gente tem aqui. No próprio Google, a gente tem aqui um color picker, que você pode vir aqui, escolher exatamente a cor que você quer. Então, eu quero aqui um tom de vermelho meio vivo, e ele vai me dizer que essa cor é a D40233. Então, eu vou copiar ela aqui, vou voltar lá no nosso código, e vou trocar aqui essa cor pelo vermelho que a gente pegou lá. Deixa eu ver. D40233. Você vai ver que o VS Code, ele mesmo já exibe aqui uma prévia, né? Uma prévia de qual é a cor que a gente selecionou. E a depender dos plugins que você tiver no seu VS Code, você tem um Color Picker aqui mesmo, que você pode já alterar a cor
e ele vai alterar o código ali para você. Ó. Você vai alterar aqui e ele já vai alterar a cor hexadecimal. Então, vou salvar aqui e vamos ver se a gente está com esse tom de vermelhinho lá. Está aqui, ó, o tom de vermelhinho. Então, a primeira forma de selecionar é a lista de cores em inglês. A segunda forma de selecionar é o hexadecimal. E o hexadecimal ele tem uma característica desde o CSS3, que é a transparência. E aí, para mostrar a transparência em ação, eu vou ter que mexer um pouquinho aqui no nosso HTML. Eu vou criar uma div, eu vou chamar ela, eu vou dar um ID para ela de box, box exemplo, esse vai ser o ID, e aí eu vou estilizar. Box exemplo vai ter uma largura de 400 pixels e uma altura de 400 pixels, certo? Ele vai ter um background color preto, que é o 0000000. O hexa, você pode escrever ele com 6 caracteres ou com 3, tá? Funciona da mesma maneira. Com 6 ele é mais exato, né? Você tem uma exatidão de cores maior. Então, 6 caracteres, 00000. Está aqui o nosso box. Eu vou fazer esse box flutuar por cima dos outros elementos. Então, eu vou dar um position absolute e vou dizer que o top dele ele começa em 0 pixels. Acho que só isso já vai ser o suficiente. Deixa eu ver. Beleza. O nosso quadro preto está em cima dos outros elementos. E isso é importante você entender que hoje o HTML ele é 3D. Então você tem o eixo X. Então o X desse quadro preto está acima dos outros elementos, né? Não é o X, é o Z. É o Z, gente. É o eixo Z. Ele está acima dos outros elementos. Daqui a pouco eu mostro para vocês como alternar esse z-index, que é como a gente chama no CSS. Então eu coloquei o quadro por cima e aqui eu vou fazer mais uma característica no nosso hexadecimal, que é colocar um 80 no final. E como eu sei que você é um cara esperto, você vai entender o que aconteceu. Eu estou com 80% de transparência da minha cor preta. Então, o que esse hexa quer dizer, né? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Daqui até aqui é a cor, aqui é o percentual de transparência. Então, eu tenho 80% de transparência dessa cor hexadecimal. Se eu pegar aqui essa corzinha aqui, esse vermelhinho, e trocar aqui os 6 primeiros caracteres, eu vou ter o quê? 80% deste tom de vermelho. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 98%, você vai ver que ele vai quase sobrepor, porque ele está com 98% de tinta. Se eu colocar 0,2%, praticamente a gente não vai perceber o box mais, porque ele está só com 2% de exibição. Só para finalizar o assunto do z-index, se você não ficar curioso, eu vou voltar aqui 100% de transparência, ou seja, a minha caixa vermelha está acima do meu formulário, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no formulário, aí eu vou usar um seletor de tag, eu vou pegar o formulário e vou colocar um z-index nele de 2. Vou vir no box e vou colocar um z-index de 1. Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada.
porque eu preciso colocar no meu formulário um display block. Display block. Para que ele seja exibido como um bloco. E também um position absolute nele. Position absolute. Vamos ver se agora ele dá o efeito que eu quero para vocês. Isso. Então agora eu estou com o meu formulário acima da minha caixa vermelha. Eu vou colocar até um background color aqui, branco, para você perceber que um elemento está acima do outro. Ó, o formulário está aqui, ele está em cima, no 3D mesmo, ele está em cima da caixa. Eu não sei se o Chrome tem, mas no Safari você tem a possibilidade, inclusive, de enxergar esse 3D. Mas aqui não, aqui a gente não tem. No Safari tem essa opção de você enxergar o 3D. Mas o importante é você entender, existe essa terceira dimensão, esse Z-index, que você pode tratar e trazer para frente ou para trás um elemento. Vamos voltar aqui, para voltar para o assunto que a gente estava, que são cores, certo? Então, já tratei aqui transparência, hexadecimal transparente. Agora a gente vai para RGB, cores RGB. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui no Color Picker do Google, eu tenho o hexadecimal, eu tenho o RGB. E o RGB, gente, o que quer dizer RGB se você nunca ouviu falar desse termo, né? RGB é a forma que os dispositivos eletrônicos constroem as cores, tá? RGB. R quer dizer red, G quer dizer green e B quer dizer blue, tá? Então, vermelho, verde e azul. Red, green, blue. Se você pesquisar um pouquinho aqui no Google, vamos pegar aqui, ó, RGB, e vamos colocar em imagens, você vai encontrar esse tipo de imagem aqui, ó. O RGB, ele permite que você crie qualquer cor a partir do red, green e blue. Todos esses LEDs que você usa aí na sua casa, normalmente para fazer iluminação, eles são RGB. Então, eles constroem qualquer cor a partir do red, green e blue. E a mesma tecnologia utilizada nos monitores, tá? Então, você constrói qualquer cor a partir do RGB. Então, aqui o RGB ele está dizendo o quanto de tinta vermelha, o quanto, e aí não é tinta, né? Luminosidade, o quanto de luminosidade vermelha, o quanto de luminosidade verde, o quanto de luminosidade azul a gente precisa para cada uma das cores. Então, para eu fazer esse tom de vermelho que eu coloquei aqui, eu preciso de RGB. Ctrl Z, RGB 212, 2 e 51. Então, 212, 2 e 51. E aí eu vou criar exatamente o mesmo tom que a gente tinha utilizando lá o hexadecimal. Às vezes o tom varia um pouquinho, tá, gente? Mas a gente vai criar o tom. Dentro do RGB, eu tenho também a variação que é o RGBA. E A quer dizer alfa. E alfa quer dizer o quê? Transparência. Então, aqui a gente tem o percentual de transparência. Então, eu posso pegar esse meu RGB e transformar ele em RGBA, passando, né? RGBA. Agora, não lembro se eu passo RGBA, acho que não. RGB, passando qual que é o percentual que eu quero de transparência. E nesse caso vai ser 0,8, que é 0,80%. Vamos ver aqui se deu certo. Olha lá.
80% de tinta, 80% de luminosidade é o que eu estou utilizando para construir essa cor. RGB 212, 251 com 80%. Se você usar aqui o plugin do próprio VS Code, você vai ver que ele dá para você o canal alfa aqui, ó. Eu estou em 80%, mas eu posso vir mexendo aqui na escala. Então ele dá para mim a cor em RGB, então vou colocar esse verde aqui, ó, com 30% de transparência. Então vou salvar. Se você for lá no navegador, você vai ver que a gente está com um verde com 30% de transparência. Olha lá, RGBA. Então, essas são as formas mais utilizadas para manipular cor dentro do CSS. Não são as únicas, tá? Existem outras formas de manipular, até porque, como eu disse, o CSS é uma das tecnologias mais parrudas que a gente tem aí no mundo web, em quantidade de propriedades, em quantidade de valores, tá? Então, você tem outras formas também de utilizar cores, mas essas são as mais utilizadas. Então, você tem cores em inglês, cores hexadecimais transparentes, RGB e RGB com canal alfa. Então, esses 5 tipos de cor você pode utilizar na construção do seu CSS. Vamos para a próxima aula.